Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos meditar no livro de Daniel. Quem não leu o livro de Daniel ainda, leia o livro de Daniel. É um ensino maravilhoso, cada capítulo assim é cativante. É um livro escatológico também, por causa das visões que Daniel teve, mas também de como o que acontece com a pessoa que decide colocar o Senhor em primeiro lugar. É maravilhoso. Um jovem de aproximadamente 17 anos, não muito mais que isso, e tendo um dos livros da Bíblia com o seu nome. E Daniel, ele começa ali aos 17 anos, não muito mais que isso, e você vê ele chegar aos 90 anos servindo a Deus da mesma maneira. E o Senhor fazendo deste servo, passando por vários reis, mudando o império para outro, e ele permaneceu. Mas o livro de Daniel tem 12 capítulos, então é um livro com pequenos capítulos, né? Não é um livro grande, extenso, mas uma profundidade maravilhosa, como toda a Bíblia, com ensinos maravilhosos, práticos. Eu acho isso lindo na Bíblia, que não é um livro teórico, não. Ele ensina com a vida das pessoas, as escolhas que as pessoas fazem, como elas levam a sua vida, qual o compromisso que elas têm consigo próprias. Como que elas decidem viver a vida delas e o resultado disso. E é maravilhoso. Mas, veja só, no capítulo 12 de Daniel, que é o último capítulo, no versículo 13, vai uma orientação para nós todos. Tu, porém, vai até o fim. O Senhor mostra visões para ele, conta de tempos para ele, e depois ele diz assim: tu, porém, Deus fala para Daniel, tu, porém, vai até o fim. E é a parte A deste versículo, que tem que ser a nossa palavra principal também. Nós vamos até o fim, até o fim. E qual vai ser o fim? Nós irmos para a eternidade com Deus, o arrebatamento da igreja, e nós irmos com Jesus, porque fazemos parte do povo que adora o Senhor, que serve ao Senhor com dedicação, então ir até o fim, assim, no caminho reto, caminho de Deus, caminho que Daniel traçou para a vida dele desde a sua adolescência. E chegou até o tempo que ele era ancião, uma vida toda dedicada a Deus. E assim, dedicada a Deus. O propósito de Daniel era honrar ao Senhor. E é maravilhosa a história dele. Mas vamos lá para Daniel, no capítulo 1, no versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E aí nós vemos aqui, vamos começar a explanar por este versículo. O versículo 1. Judá, ela foi avisada há muitos profetas avisaram ao reino de Judá para deixar os seus maus caminhos, porque eles tinham abandonado a Deus, eles tinham tomado os deuses das nações circunvizinhas pagãs, então era Deus e mais os deuses. Deus se tornou mais um Deus deles, e não o Deus único e verdadeiro. E assim foi se corrompendo no trato das viúvas, dos necessitados e tantas outras coisas que vêm, né, que vai
como fala, um abismo chama outro abismo, e uma disputa de poderes até entre as mulheres, que uma mulher queria se vestir melhor que a outra para mostrar o poder do seu marido. Quando iam no templo, fazia uma confusão no templo, levavam adereços e coisas que faziam para outros deuses que estavam já ali, que eles já tinham escondido ali no templo. Então veja só, e o Senhor foi levantando profetas para eles se arrependerem, para mudarem os maus caminhos, se arrepender, servir a Deus de todo o coração, ser pessoas tementes a Deus, e eles não ouviram. Muitos profetas foram levantados, tanto no reino de Israel quanto de Judá, e eles foram mortos e não foram ouvidos, até que chegou o dia do cativeiro. Aprove Deus que o rei Nabucodonosor a Babilônia invadisse Judá e os levasse cativo. Então, por conta disso, do pecado, e o cativeiro babilônico durou aproximadamente 70 anos, até eles aprenderem que o único Deus verdadeiro é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E se arrependerem dos seus maus caminhos e mudarem as suas atitudes. Antes tinha até disputa entre as mulheres, como eu disse, quem se veste melhor, quem tem mais posse. E acontece que foram levados cativos. E ali eram todos iguais. Todas aquelas joias, todas aquelas roupas, aqueles perfumes, acabou-se. Muitos foram levados. Os que foram deixados na terra eram os doentes, os anciãos, os pobres, que não tinham condição, não tinha como, foram deixados ali. E foram levados, então, aqueles que eram da elite para serem cativos. E um desses foram esses jovens, que nós vamos ler agora no versículo 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Entre outros jovens, veja bem, no versículo 19 do capítulo 1, diz-nos assim: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Então esses jovens eram da elite, provavelmente príncipes, mas eram da elite. E esses jovens então foram levados para estudar ali na Babilônia, para se tornarem, para estarem no palácio, para fazerem parte dos magos, astrólogos que estavam ali, magos e astrólogos. Entendo que magos e astrólogos aqui falam daqueles que estudavam a posição dos astros, que estudavam a ciência de então. Entre eles também tinham os sacerdotes de cada deus, porque o reino babilônico era um reino pagão. Tanto é que nós vemos aqui que Nabucodonosor pega alguns utensílios da casa de Deus para levar para a terra dele, para a casa do Deus dele. Então eles tinham vários deuses, porque eram pagãos. Então tinham vários sacerdotes e ali tudo estavam no palácio do rei. E acontece que nós vemos que agora no capítulo 3, que é onde eu quero me aprofundar com vocês, no versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito a Sadraque, Mesaque e Abednego que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se
a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, nós vemos aqui que esses jovens, eles foram levados para a Babilônia, e ali era costume do rei da Babilônia, quando eles tomavam cativos uma nação, eles colocavam gente de outra nação para estar ali naquela nação, para ver uma mistura. Mas também, vejam bem, que eles levaram cativos as pessoas nobres, estudadas. Então, é a pessoa que eles consideravam que sim, que podia dar algum problema por causa da sua sabedoria, do seu conhecimento estratégico, porque eram posições, sim, que tinha um certo grau de ensinados com estratégias. Então, para deixar só o povo humilde, porque iam cultivar a terra, iam ficar fazendo o que eles faziam comumente. Então, não ia ser problema. Porém, quando eles levaram esses jovens, entre outros jovens, esses 4 se destacaram. Nós vemos aí que quando chegaram lá, que eles foram estudar, eles passaram o tempo estudando sobre as leis, sobre todas as coisas que eles tinham que servir no palácio, né, para o rei. Eles não quiseram se misturar comendo as comidas que eram servidas, porque eram em adoração a deuses, e também o próprio rei Nabucodonosor era considerado um deus. Então eles não quiseram se contaminar, porque só Deus adorarás, não comerás nada servido a outros deuses. Então eles fizeram uma dieta alimentar. Muitas pessoas falam que o jejum de Daniel hoje até era muito usado, parece que passou essa fase. Mas não foi jejum que Daniel fez, nem ele nem os seus amigos, foi uma dieta alimentar. Por quanto tempo? Provavelmente, talvez fosse um costume que eles tivessem continuado. Não tem, só falo o dia que eles começaram. E ainda eles conseguiram engordar, ficaram mais sábios, mais entendidos, porque o Senhor, ele vê o nosso propósito, ele vê a nossa disposição em servi-lo, e quando isso acontece, as coisas que vêm, às vezes, para nos abater, o Senhor nos favorece. De tal maneira que todos os outros comeram das comidas dos reis. Imagina que comida prazerosa, que comida apetitosa, mas estavam por trás sendo adorados a deuses. Próprio comer com Nabucodonosor significa que você está diante de um deus, que era assim que ele era visto, que era assim que era ensinado, né? Então, veja bem que eles escolheram a melhor parte, que foi Deus. E eles conseguiram, comendo legumes e tomando água, engordaram e ainda tiveram mais entendimento que os outros. Ou seja, a mão do Senhor os favoreceu, porque eles decidiram ser fiéis ao Senhor. Muito bem. Aí, nós vemos a primeira coisa que aconteceu quando eles entram nesse reino. Então, foram levados subjugados. Foram levados os nobres, como diz, viu, nem vocês conseguem conosco, nós somos mais poderosos que vocês. Não adianta lutar contra nós, vocês não conseguiram escapar da nossa mão. Então você elimina aí a dignidade, você abate a honra da pessoa. E colocou ali esses jovens no palácio para estudar ali. E diante de toda aquela beleza, o ouro, as joias preciosas, as maravilhas, né? Aí também teve o jantariam, se alimentariam ali com o rei, com todas aquelas músicas, danças e aquelas iguarias. Mas, então, mostrando que ali eles podiam sossegar,
que eles estavam bem, que o rei não era tão ruim assim, era um rei até generoso, tomou os cativos, mas colocou dentro do palácio, né? Tudo aparentemente é muito bom até, né? E outra coisa foi tirar a identidade deles. Mudou o idioma, porque não falavam mais hebraico, mas aí já falavam as babilônio. Então nós vemos aí que Daniel, ele foi mudado o nome dele para Deus, que era o significado do nome de Daniel, era Deus é meu juiz. Esse era o significado do nome Daniel em hebraico, Deus é meu juiz. De Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar, tesouro de Bel, ou depósito dos segredos de Bel, um deus babilônico. Então veja, já mexe aí com a identidade, já mexe com a integridade, que o nome de uma pessoa é muito importante. Se falarem o nosso nome errado, bom, eu não tenho muito problema com isso não, eu acho até graça porque o meu nome é bem atípico, ele é pequenininho, mas é muito, muito estranho, não é comum o meu nome. Agora até que eu vejo mais pessoas, quer dizer, que eu vejo pela internet, mas eu não conheço ninguém com o mesmo nome que o meu. Mas, veja só, o nosso nome é a nossa identidade. Nosso nome fala da nossa raiz, fala da nossa história. E é isso que queriam tirar e colocar o quê? Que esse Deus Bel, agora você é a propriedade dele. Se você está falando Deus é meu juiz, Daniel, não, Beltesazar, tesouro de Bel, ou depósito dos segredos de Bel. Você pertence a ele. Ele que te dá sabedoria para você. Veja bem, Ananias, que o significado do nome Ananias em hebraico, Deus foi gracioso comigo. E foi trocado por Sadraque, inspiração do sol. Deus Sol, que é o autor do mal, seja favorável a nós e nos proteja. Esse é o significado de Sadraque, que ele foi inspirado, ele é a inspiração do Deus Sol. Veja só, depois Misael, o significado em hebraico, quem é como Deus, foi mudado para Mesaque, aquele que pertence a Deus Sheshach. Acho que é isso que é o nome dela. Então você veja que tudo arremeteu para tirar Deus, subjugar Deus, falar quem é seu Deus, não é nada, você não é nada, ele não te livrou da nossa mão, você pertence à deusa, Sheshach. E Azarias, Deus é quem me ajuda. Foi tirado esse nome e dado o nome Abed-nego, servo de Nego. Nego era um dos deuses babilônicos. Ou ele era o deus Sol, provavelmente uma estrela, ou Júpiter ou Vênus, que eram considerados deuses, né? As estrelas, astros e etc. Então nós vemos que subjugou. Deus é quem me ajuda. Ajuda nada, você é servo de Nego. Você pertence a ele. Então, para tirar para subjugá-los, para eliminar Deus, eliminar as lembranças de Judá, da vida deles, as lembranças, as maravilhas que Deus fez e subjugá-los. Mas eles permaneceram fiéis ao Senhor. Eles foram fiéis. Eles decidiram não se contaminar, então veja só, já começa lá a comer legumes e tomar água e ficar mais inteligentes e mais sábios do que todos os outros. Então eles foram colocados em lugares de destaque. Também por causa dessa decisão deles, teve um sonho que o rei Nabucodonosor sonhou, e como ele, todos viviam no palácio e comiam e viviam regaladamente, então ele quis que soubesse o que ele sonhou e não contou o que sonhou. E aí ninguém pôde interpretar, então todos iriam morrer. Sacerdotes, todos iriam morrer. Mas Daniel entrou
com seus amigos em jejum e oração, pediu a quem cuidava deles para dar mais um tempo, e o Senhor revelou a Daniel o que Nabucodonosor sonhou, e isso é um sonho que está se cumprindo ainda. Está se cumprindo ainda. Então nós vemos como é maravilhoso quando nós escolhemos Deus. E nessa parte, Daniel não estava, porque de certo ele estava ocupado com os negócios do rei, para ele não ir para se dobrar a estátua, então ele estava ocupado com os negócios do rei. Ananias, Azarias e Misael estavam lá. E aí ela assim fez uma estátua muito grande, e quando tocassem a trombeta e tudo isso que o rei falou, tinham que se curvar. Eles não se curvaram, porque somente ao Senhor adorarás, e só a ele servirás. Jamais iam se curvar a estátua. Não é porque eles queriam ser desobedientes ao rei rebeldes, não. É porque eles não queriam se desobedecer às ordens de Deus e não reconheciam outro que não fosse Deus como Deus verdadeiro. Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Muito bem, e daí todos se curvaram, menos eles, mas sempre tem alguém, né? Então alguém foi lá e contou, olha, eles não querem se curvar. Imediatamente Nabucodonosor ficou muito irado, mandou chamá-los e falou assim, por acaso vocês não ouviram? Então nós vamos preparar tudo e se não, fique sabendo que vocês vão para a fornalha. Aí antes deles falaram, não precisa tudo isso para nós não. Faz o seguinte, fique sabendo, ó rei, então nós vamos dar ciência ao Senhor, que nós não prostraremos a sua estátua, não adoraremos ao seu Deus, aos seus deuses. Se o Senhor tem poder para nos livrar, ele é o dono de tudo, ele nos livrará da sua mão. Porém, se ele não quiser nos livrar, nós não dobraremos a sua estátua, nem adoraremos o seu Deus. Ou seja, nada vai fazer-nos mudar de ideia. Porque ele é Deus, queira nos favoreça, queira não. Ele é Deus, o único digno de ser adorado, a nossa vida está nele, para a vida ou para a morte. Somos de Deus, acreditamos em Deus e somos fiéis a Deus. E aí Nabucodonosor vai ficar com tanta raiva que manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. As pessoas que estavam levando esses jovens ali para a fornalha, só o vapor da fornalha, quando foi aberta, já matou-os. Eles amarraram aqueles jovens. Eles entraram com as roupas que eles estavam, com as penas, com as roupas luxuosas. Só que quando o rei viu que era mais alto e a fornalha mais baixa, dava para ver lá de onde ele estava sentado a fornalha, mas ele não viu 3, ele viu 4. Mais um que a semelhança de um filho de um Deus, que estava ali com ele e eles andando e conversando. E quando eles saem da fornalha, somente a corda que os amarrou, que tinha queimado, nem cheiro de fumaça havia na roupa deles, e aí houve o reconhecimento que eles adoraram o Deus verdadeiro. Então nós vemos aí que não é, parece assim, quando você vê que acabou tudo bem, parece até fácil, mas vai você estar ali. Um reino poderosíssimo, você já está subjugado e de repente ou você se dobra e adora, ou você morre, e a lenha morre queimado, né? Não é fácil não. Mas todos eles, os 3, falaram, não, nós preferimos a morte do que pecar contra o nosso Deus. Porque a morte não é nada perante o poder do nosso Deus. Ele tem poder de nos livrar, ele tem poder de permitir, está na mão dele a nossa vida. Porque não é só olhar para este momento, isso o Senhor deu a sabedoria a eles, para que nós vamos além deste momento aqui que passamos. Quando terminamos de respirar aqui, que a nossa carne jaz no pó, o nosso espírito, a nossa alma vai com o nosso Deus eterno, se nós estivermos com a aliança firmada com ele, como Ananias, Azarias e Misael. Pode vir o que for, pode levar cativo, pode mudar o nome, pode tirar as lembranças, pode querer subjugar, até colocar um nome de adoração a deuses falsos, mas a essência deles, eles eram de Deus. Você pode mudar tudo no homem, você só não pode tirar a essência dele, você não pode mudar o que está dentro dele, e isso ninguém conseguiu mudar.
Deus era o Deus deles, não importava as circunstâncias, eles serviam a Deus, isso ninguém podia tirar, porque é um Deus verdadeiro. O Senhor dos Exércitos é verdadeiro, ele vai além de estátuas, ele vai além de imagens, porque ele é real, invisível, mas real. Não precisa ter uma imagem, não precisa ter uma estátua para o nosso Deus, porque ele habita em nós. E quando nós olhamos a natureza, não é o Deus Lua, Deus Sol, não, é as maravilhas que esse Deus fez. Quando nós olhamos para nós no espelho, nós vemos a imagem de Deus. Olha como nós somos perfeitos, como o nosso corpo, ele é perfeito, como é tudo em nós é maravilhoso. É um Deus maravilhoso que nos fez, não tem como negar. Então é isso, nós temos que ter aliança com Deus, como Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Eu não gosto de falar o nome que deram a eles, porque eu acho que se eles estivessem aqui ainda vivos e você chamasse o Sadraque, eles não iam aceitar. Ele, ao contrário, aquilo era um nome abominável, de escravidão, de destruição de identidade, de personalidade. Mas o nome que os pais colocaram foi o nome que veio do coração de Deus e que Deus deu a eles. A identidade deles que ninguém pôde roubar. Qual é a nossa identidade? Muitas vezes se falar, nós somos cristãos, a gente fala, eu vou na igreja. Não, eu sou cristão, eu sou discípula de Jesus. Você é discípulo de Jesus. Não se dobre as estátuas que se parecem tão boazinhas, né? Não se iluda com os manjares do mundo, porque nem eles conseguiram ter a visão que melhor as coisas que vêm de Deus do que as coisas que vêm do mundo, daquele mundo pagão, e nós estamos servindo aqui nesta terra ao nosso Deus verdadeiro, mas nós estamos rodeados de deuses pagãos. Estamos. E às vezes nem notamos, né? Somente a Deus servirá, só a Ele adorarás. Sabe, às vezes nós queremos fazer um acordo aí. Não precisa ser tão assim. Não. Se aquilo que você faz não honra o nome do Senhor, não dignifica o teu nome, a tua identidade cristã, quantas coisas querem fazer você esquecer de quem você é? Você é um cidadão do céu, muitas vezes engodado com tantas coisas deste mundo, algo que te atrai, que parece até certo, mas vá ver o que está por trás disso, ore a Deus e peça sabedoria, e vá como Ananias, Azarias e Misael. Fique sabendo, ó rei, que se o Senhor quiser, Ele nos livra, se não quiser também, seja feita a vontade dEle. Ele é Deus, Ele é dono da nossa vida. E nós somos dEle para a eternidade. E olha só o grande livramento que Nabucodonosor e todos ali ficaram sabendo que existe um Deus que vai além de tudo. Os deuses dele não poderiam ser livrados da fornalha de fogo ardente, não. Até aqueles que serviam aos deuses, que eram aqueles que levaram, morreram só com vapor. Mas o Deus verdadeiro, o Deus vivo, eterno, guardou-os de tal maneira que nem cheiro de fumaça havia. Qual é a estátua que fizeram para você se dobrar? Qual é o nome que querem que você seja conhecido? Porque muitas vezes nós cedemos a alguma coisa, dizemos, eu quero ser legal, eu quero ser, vou mostrar que crente não é tão quadrado, não é que é antiquado, e vocês nem sabem que eles estão subjugando vocês. E essas pessoas que o fazem, não fazem muitas vezes pelo mal, não. É porque eles mesmos são escravos do inimigo das nossas almas, que vem com sedução, vem com coisas passageiras, vem com nomes e com honras de homem. O melhor é a honra e o nome que Deus nos dá. Tem um nome, o Senhor escreveu o nosso nome numa pedrinha lá no céu, que está aguardando nós. A nós está preparada a coroa de glória. O nosso nome está escrito no livro da vida, mas nós temos aqui problemas, coisas que querem nos destruir, que querem nos envergonhar, que querem acabar com a nossa identidade, que querem nos humilhar. Nós temos um Deus que Ele entra na fornalha com você. Ele está com você aonde você estiver, Ele te livra
e ainda o nome dele é glorificado através da sua vida. Seja fiel como Ananias, Azarias e Misael e não se renda, não se dobre às estátuas deste mundo, as coisas que seduzem a carne. Fica firme, fiel e diga, quer saber? Se Deus vai me livrar, não vai me livrar, eu sou do Senhor. E aí você vê o Senhor te resgatando e a tua história sendo contada. Tá bem? Então vão orar por vocês. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse grande ensinamento. Esses jovens tão novinhos e com uma decisão tão maravilhosa de te servir. O Senhor livrando, o Senhor não livrando, o que importava era honrar o nome do Senhor. Eles reconheciam o Senhor e adoravam o Senhor, independente da circunstância. Que nós também, papai, sejamos assim adoradores, independente das circunstâncias. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, que nós decidamos no nosso coração e assentemos firmes no nosso coração, não nos curvarmos às estátuas. As coisas que vêm nos dar medo, que vêm querer nos paralisar, que vêm querer nos subjugar, nos humilhar, que nós sejamos servos do Deus Altíssimo, que te honremos, papai, em toda a nossa vida, que o sangue de Jesus derramado por nós, que ele seja honrado diante dos homens através da nossa vida, que nós estejamos apegados ao Senhor, atentos às investidas do inimigo, que quer tirar a nossa identidade, que quer roubar, Senhor querido, as memórias do Senhor da nossa vida e dizer que o Senhor, quem é o Senhor? Não é nada, Deus não se preocupa com a gente. É isso que nós vemos hoje neste mundo, mas que nós possamos ter como Ananias, Azarias e Misael, como Daniel, um exemplo que não importa a idade, não importa a luta, não importa o momento, o nosso Deus vai ser exaltado e o Senhor ainda continua sendo Deus e sempre vai ser Deus e o controle está nas tuas mãos e o Senhor diz, clama a mim, anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, que nós estejamos apegados a Ti. Nos livra de todo mal, da vitória, da paz, da vida, da saúde. Resolve problemas, abre portas de trabalho. Visita os Teus servos que estão, servas que estão lutados, com conforto, com paz, com vida. Paz, vida, saúde, prosperidade. Em nome de Jesus, papai, que nós te pedimos. Lehitraot, até uma próxima oportunidade.